Ok, meu nome pessoal é José Pereira Lopes da Silva, sou genuinamente nativo da província do Bengo. O museu da tentativa está situado na província do Bengo, município do Dande, localidade da Quinjanda. Esta Quinjanda foi uma povoação onde estava situado o porto de embarque e desembarque. Foi vista como ponto de chegada e ponto de partida de gente de várias origens. Na sua maior parte dessas gentes vinham do sul de Angola, entre as províncias do Ambo, Bié, Benguela e Kwanza Sul, cujo que a prestação de serviço dessas gentes era para trabalharem na fazenda da tentativa. Após a descoberta dos portugueses nesta localidade, cujos mesmo vinham de Benguela, Catumbela, município da Catumbela, navegando a fauna marítima à procura de investimento. Posto na Barra do Dande, deparam-se com a foz do Rio Dande, e a partir daí eles navegaram um troço, calculadamente de 27 km, até a localidade da Quinjanda. Posto em terra, deparam-se com uma bela paisagem do Rio Dande e uma terra fértil para a parte da agricultura. A partir daí criaram a ideia de tentar fazer algo. Isto que foi a fazenda da tentativa, que deu origem da antiga indústria da açucareiro de Cachito. Ela foi designada como Companhia de Açúcar de Angola. Esta companhia tem uma dimensão de 37 km, estava situada na Vila da Açucareira, com 7.500 trabalhadores, dos quais trabalhavam em dois regimes, diurno e noturno, 24 horas sobre 24 horas. E estavam divididos em acampamentos. Primeiro, essa Quinjanda, que foi visto como um ponto estratégico, porque era onde estava situado o porto de embarque e desembarque. Segundo, a Boa Vista, Santa Ana, Esparanho, Açucareira Sede, o Vale do Verde, a Murima. Essas dependências ou esses acampamentos eram casas construídas para acolherem os escravos, eram os serventes que serviam a um monopólio. Esse servente, seu nome pessoal foi Manuel Lopes Pereira Guedes, na cidade portuguesa. A partir daí, 7 anos depois, em 1939, após a descoberta dos portugueses, em 1932, esta localidade, eles notaram o desenvolvimento da área, para daí criaram a ideia de tentar fazer algo, que foi a fazenda, a tentativa, que deu origem ao nome da antiga indústria da açucareiro de Cachito. Foi vista como uma das melhores companhias de África, na qual produziam a plantação de cana-de-açúcar, a palmar, as palmeiras para extrair o óleo de palma, para ir para a indústria de sabão, através dos coconotes. O açúcar, fabricação de bebidas alcoólicas, através do seu melaço, a abacaceira, aguardente e o anis. A partir daí, uma parte do produto ficava internamente para o consumo interno, uma parte para o consumo externo. Eram embarcados navios, que eram esses batalhões, da localidade da Quinjanda até a foz do Rio Dande e o Oceano Atlântico. O produto vindo do campo para a indústria, depois de ser transformado em produto alimentar ou em gênero alimentício, era transportado num comboio que partia da indústria até aqui o ponto de chegada ou ponto de partida de gente de várias origens. Essas gentes eram atribuídas o nome de muquaquizas ou aquaquizas, porque vinham num sítio para o outro. E os nativos do Dande eram atribuídos o nome de aquandanges, os nativos do Dande. Por que eram chamados de aquandanges? Porque eram gentes dos quais, após a perseguição dos portugueses para serem apanhados e serem levados no campo de escravaturas ou na fazenda, muitos deles afugentavam assim nas margens do Rio Dande, nas áreas dos quilengues. A partir daí, havia aquela distinção entre muquaquizas, serventes ou aquandanges, que eram os nativos do Dande. Muitos deles, a partir dessa perseguição, afugentavam-se nas margens do Rio Dande, nas áreas dos quilengues, e a partir daí, através de denúncias, quando eram apanhados, eram levados forçosamente a outros países dos 4 continentes, africano, Cabo Verde, Santo Tomé e Guiné, europeu, Portugal, França e Bélgica, América do Norte, Estados Unidos e Canadá, Ásia, Índia, uns para a América do Sul, Brasil. É uma das cidades de Washington, que é em Winston, que os descendentes residentes naquele país são os afro, foram atribuídos o nome de afros, que são negros de origem da África, em particular da Angola. Muitos deles foram embarcados cá, na localidade da Quinjanda, onde estava situado o porto de embarque e desembarque de escravo, que foi atribuído o nome de Butaboa Mandela. O Butaboa Mandela era atribuído esse nome porque era um porto de condenados, onde condenavam elementos para serem enviados aos 4 países, aos 4 continentes do mundo. A partir daí, a fazenda era enorme, tinha homens que trabalhavam diurno e noturno, 24 horas, os quais eram submetidos a um trabalho esforçado
devido à fazenda pertencia a um monopólio da nacionalidade portuguesa. Seu nome pessoal, Manuel Lopes Pereira Guede. A companhia de açúcar estava situada na Vila da Açucareira, onde nela foram construídos os armazéns em 1956. Esses armazéns eram para a conservação do açúcar, o sabão e o óleo de palma. A partir daí, esse produto depois era embarcado em comboios para ser desembarcado no porto de embarque e desembarque de escravo, que é na localidade da Quinjanda. Posteriormente, depois ser enviado para a Barra do Dande, na Foz, entre o Rio Dande e o Oceano Atlântico. Uma parte do produto ficava para o consumo interno, uma parte para o consumo externo. Interno dentro do país, externo fora do país. A partir daí, muitos angolanos também aproveitavam a fuga no carregamento ou na embarcação desses navios para serem levados para fora, e migravam para outros países do mundo, onde surgiu o afro-americano, que é a raça negra descendente da África, que foram para nesses países no comércio de escravos. Muitos angolanos partiram desta localidade aqui em Janda, porque isto foi visto como um ponto de chegada de gente de várias origens, ponto de chegada e ponto de partida de gente de várias origens. O Museu da Tentativa, nela encontramos 7 temas e cada tema tem o seu conteúdo. O primeiro tema fala a implantação da Companhia Agrícola no Alto Dande. Este Alto Dande, na altura, tinha 8 municípios. Primeiro, Nanguangongo, Kibashi, Bula, Tumba, Catete, Kisama, Ambris, Pangualuquém. Desses 8 municípios, o principal era o Alto Dande. Dande por quê? Porque era visto como distrito de Luanda. Luanda foi visto como província ultramarina de Portugal. Ela foi extinguida como 18ª província de Angola, após a vinda do primeiro presidente Dr. Agostinho Neto para a província do Bengo, em dia 1 de maio de 1978. Foi visto como ano da agricultura. 2 anos depois, antes da sua morte, em 1980, então ele extinguiu o Bengo como a 18ª província de Angola. Isso foi em 26 de abril de 1980, que atualmente hoje em dia comemora o Festi Bengo. Após a sua chegada cá, extinguindo o Bengo como a 18ª província de Angola, a partir daí, o Bengo foi visto como uma província produtiva e que é uma terra fértil para a agricultura e, portanto, neste preciso momento, precisa ser industrializada, não obstante por ter uma terra fértil, onde quase tudo um pouco nós produzimos, que é em termos de agricultura. O segundo tema, a segunda sala, encontramos 3 quadros importantes, onde nos mostra a vala de irrigação, que parte do açude e girou a fazenda por completo, vez agora até aqui a Lagoa do Cabungo. Esta vala foi construída para a irrigação dos talhões da cana-de-açúcar e as tongas de palmeiras. Ela foi construída por força de homens, era chamada de uma obra de mão barata. Ela foi construída para a irrigação dos talhões de cana-de-açúcar e as tongas de palmeiras. A vala tinha metade ou 50% da dimensão da fazenda, que eram 15 km. Ela tinha comportas para regular o caudal da dimensão do rio, dividido em comportas, que servia para abrir e fechar a dimensão ou o caudal das enchentes, por exemplo, do Rio Dande. Esta vala tinha uma grande importância, porque é da vala onde regulavam por comportas e a irrigação dos talhões de cana-de-açúcar e as tongas de palmeira. Na terceira sala, contamos quadros importantes, onde nos ilustram, primeiro, o proprietário da fazenda, que foi um dos senhores portugueses, Manuel Pereira Guedes, na cidade portuguesa. E o outro quadro nos mostra o antigo palácio administrativo do responsável da indústria da açucareira de Cachito. Esses responsáveis eram os protagonistas da determinada industrialização e a movimentação do pessoal, mas dividido em acampamentos, e dos acampamentos tinham os responsáveis que eram chamados encarregados por dependências. O atualmente Palácio do Governo Provincial, antes foi o Palácio Administrativo do responsável da indústria açucareira de Cachito. O outro quadro nos mostra uma imagem do antigo porto de embarque e desembarque da antiga Quinjanda, que foi atribuído o nome de Butaboa Mandela. Esse Butaboa Mandela, geralmente chamado em Kimbundu, era o local de condenados. É daqui onde partia muita gente para serem condenados em certos países do mundo. Por exemplo, eu já disse Brasil, América do Sul, Ásia, Índia, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, e principalmente foram para a cidade de Winston, que é onde os descendentes daquele país ou daquela província foram africanos, foram origem da África, que foram para aqueles países no comércio de escravos. Ok, a outra sala nos mostra a fazenda tinha, no terceiro tema, uma oficina geral, que limitava-se à reparação de peças sobressalentes da própria oficina. Tinha, cerca de 100 anos, uma das dependências que é na Boa Vista. E a outra sala nos mostra que
uma comissão americana vindo no município de Colibengo, na altura em Bom Jesus, onde estava situada a outra indústria, porque Angola tinha 4 campos de produção de cana-de-açúcar e 4 indústrias. Segundo, vou citar, 2 no sul de Angola e 2 no norte. As do sul estavam sediadas na província de Benguela, município da Catumbela, e a outra no Dobe Grande. A terceira estava no Bom Jesus, município de Colibengo, na área de Catete. E a primeira, que era a principal, na localidade de Cachito, no Alto Dande, foi visto como sítio de Luanda. Ok, essas fazendas, esses campos de produção de cana-de-açúcar, na altura era que notava-se um grande desenvolvimento no nosso país, tendo em conta a era de colonização, que foram os 5 séculos de colonização, os 500 anos em que Angola sofreu, dos quais muitos angolanos eram distribuídos nos campos de produção de algodão, nas áreas de Camassa, povoação de Mazoso, Banzaquitel, Cabiri, Mabu e Atare, quer dizer, entre Calombloca e Zenza e Tome, a fronteira do quase norte Bengo. Uns eram distribuídos nas roças de produção de café, o cultivo de café, Kibashi, Pango, Bula, Tumba e Nambongongo. Na sua maior parte do pessoal instalavam-se na área de Cachito, que é no Alto Dande. Subscreva-se no nosso canal do YouTube, Playvango ACC, e acompanhe histórias sendo relatadas. Angola tem histórias.